Isso tem o poder divino, na gente na caminhada, para um mover de luz purificada, de esperança e de fé no teu destino. Birigui, abençoada, formosa, nobre e gentil, pérola viva, engastada, no coração do Brasil. Seu Paulo Brito, na hora da verdade, vai começar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Muito bom dia, senhoras e senhores. Muito bom dia, amigos. Estamos a postos, começando mais uma jornada, mais um programa Paulo Brito no ar. Nosso abraço para você. Compartilhe o nosso programa, o nosso agradecimento. E já estamos a postos. Virando a folhinha, hoje dia 8 de abril do ano 2021. Já vivendo uma quinta-feira, onde nós prometemos realizar aqui um programa do seu agrado, de esclarecimento, de verdade e, acima de tudo, com uma grande e estupenda convidada, que é a doutora Osterlane Alves. Já está aqui e daqui a pouquinho, ao vivo, ela participa do nosso programa, que enriquece, sem dúvida nenhuma, a qualidade desse programa. A direção é de Paulo Brito, sou eu mesmo. A produção, Débora Rayane Barbosa, Departamento de Jornalismo, Patrícia Marido Souza Ramos Brito, Departamento Jurídico, doutora Érica Apolinário, doutor César Rosa Guiar e em Araçatuba, doutor Joel de Almeida, o Feio. A nossa equipe está a postos aqui, tem Walter Pacelli, o Chapeuzinho, em nome de Lalo Calçados e Esportes, traz o Bola na Rede. Cássio Bettini fala sobre tecnologia. Os nossos correspondentes em Penápolis, André Oliveira, em Glicério, Gilmar Freitas Carvalho, lá na cidade de Buritama, repetindo, Gilmar Freitas Carvalho, e em Glicério, o Edilson, trazendo todas as informações. Dito isso, senhoras e senhores, temos os nossos apoiadores e Débora, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham e uma excelente quinta-feira a todos. Queremos agradecer os nossos apoiadores, a Ótica Vê Mais, onde você vê muito mais aí. Engeune Engenharia, direção do Dr. Sérgio Donai e do William. Santa Casa Clínicas, um plano de saúde para você. Ainda, Guaraná Paulistinha, Cerveja Paulistinha, Grapete e Água Tônica, distribuído pela indústria de bebidas Vendranelli. A Luxe Tecidos e Confecções e a Luxe Jeans. Também Empório Biju, muito mais para você. Birigui Piscinas, o maior estoque de piscinas e acessórios para piscinas você tem em Birigui Piscinas. Ainda conosco nessa caminhada, Morena Móveis, muito mais para você. Morena Móveis são duas lojas em Birigui, uma em Araçatuba e também lá em Araçatuba, Valentina Decorações. À frente, 24 anos, direção Carmo Gonçalves de Oliveira, fazendo com que o produto biriguiense seja conhecido no mundo inteiro. Bem, senhoras e senhores, estamos abrindo o programa com destaque todo especial. A presença da doutora Osterlane Alves e o nosso 997-33-1210, já à sua disposição. Você pode formular sua pergunta e carinhosamente e respeitosamente a doutora Osterlane Alves vai responder com muita tranquilidade. As manchetes que valem por notícias, Débora. Prefeitura de Birigui realiza obras de recuperação em trecho da Avenida João Cernac. Santa Casa de Birigui tem esclarecimento. Prefeitura de Birigui assina ofício que solicita vacina para profissionais do comércio e da indústria. Denúncia feita por 2 munícipes será apurada por uma comissão de vereadores. Destacando também aqui, denúncia seríssima. Ao lado da cozinha piloto estão servindo ali para sepultar pessoas do Covid-19. Registrando fatos também. Doutora Osterlane, já ao vivo no nosso programa. E agora, Walter Pacelli, o Chapeuzinho e as manchetes esportivas.
Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira. O meu destaque: Ministério Público joga duro com a Federação Paulista de Futebol e quer teste 1 hora antes para retomar o Paulistão 2021. Recopa, Palmeiras vence fora de casa e tem a vantagem para o segundo jogo. O jogador do Palmeiras, Luiz Adriano, está com Covid, saiu para o shopping e atropela um ciclista. Falta de responsabilidade do jogador Luiz Adriano do Palmeiras. Governo do estado de São Paulo, João Dória, anuncia daqui um pouquinho novas medidas para combater a Covid-19, fase emergencial, e vai falar sobre o futebol. Vamos destacar também a Copa do Nordeste, a Recopa, Libertadores da América e a Copa do Brasil. Já já aqui no Bola na Rede e na rádio do Paulo Brito. Chapeuzinho trouxe o Bola na Rede. Daqui a pouquinho a doutora Osterlene compartilha o nosso programa. Ligue pro seu amigo e fala, vai lá no canal Paulo Brito, lá no YouTube, na página, e acompanha a entrevista muito importante da doutora Osterlene Alves. Agora você confere muito mais aqui. Vamos primeiro às notícias aqui e depois da doutora Osterlene. Débora? Trazendo a informação em nome do Empório Biju. Prefeitura de Birigui realiza obras de recuperação em trecho da Avenida João Cernac. Prefeitura de Birigui está realizando obras de recuperação entre a Rua São Benedito e a ponte da Rua Egídio Navarro, que está há 2 anos com o trânsito interditado por conta do desmoronamento da lateral do córrego Biriguizinho. O serviço é executado pela construtora GOS Incorporadora, que já realizou a pavimentação asfáltica no trecho e no momento está fazendo a concretagem do talude. Posteriormente será feita a concretagem do calçamento e a colocação de guarda-copo. A revitalização no local atende a um pedido do prefeito Leandro Maffez, feito logo que assumiu a gestão. Tá aí, senhoras e senhores, uma providência urgente e urgentíssima aí, mas quando será que vai inaugurar essa ponte, colocar essas 2 pontes ali em funcionamento, em atendimento? Ou será que vão esperar a próxima eleição, o próximo prefeito, ou esse prefeito vai tomar as providências necessárias? Se faz, porque tem muitos e muitos milhões ali jogado na construção necessária dessa obra. Só falta colocar ela em funcionamento. A comissão processante está aí com a informação, Débora. A Câmara Municipal de Birigui já tomou todas as providências necessárias e a gente esperava essa notícia ontem. Uma assessoria de imprensa da Câmara Municipal está muito devagar. Hoje é que veio a informação. Denúncia feita por 2 munícipes será apurada por uma comissão de vereadores. O Legislativo de Birigui constituiu comissão processante para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo prefeito municipal, Leandro Maffez, na administração do pronto-socorro com relação ao atendimento de pacientes com Covid-19. A comissão foi formada após ser aceita entre os vereadores na sessão ordinária desta semana. Uma denúncia protocolada na casa pelos munícipes Joabe Oliveira de Lima e Antônio Cristino de Souza. A denúncia foi acatada por 13 votos, sendo que Everaldo Santelli o único voto contrário, além da abstenção registrada pelo presidente da casa, César Pantarotto Júnior. No documento, os munícipes apresentam questionamentos à qualidade do serviço prestado pelas equipes profissionais do pronto-socorro e criticam a contratação do Instituto São Miguel Arcanjo para gerenciar a unidade. A empresa foi contratada no início de fevereiro pelo prazo de 180 dias, até que um processo licitatório seja organizado. Os denunciantes apresentaram junto ao pedido uma mensagem de texto que teria sido enviada via aplicativo por um dos integrantes do corpo clínico do pronto-socorro, por meio da qual são apontados como graves os problemas de coordenação e a falta de recursos, o que estaria comprometendo o funcionamento básico da unidade. Após a aceitação da denúncia, foi realizado pelo presidente da Câmara o sorteio dos 3 integrantes da comissão: Osterlane Henrique Alves, doutor Osterlane, Wesley Ricardo Coalhato, cabo Wesley, e Reginaldo Fernando Pereira, pastor Reginaldo. Ainda durante a reunião, alguns dos integrantes demonstraram interesse em renunciar à participação. Porém, a manifestação deve ser providenciada por escrito para que novos membros possam ser indicados, respeitando a regra de representatividade dos blocos parlamentares sorteados. A comissão processante conta com o prazo de 90 dias para apurar a denúncia e apresentar em plenário o relatório final. Sabe o que vai dar isso? Muito trabalho.
Daqui a pouquinho a doutora Ocerlane, que já está com a gente aqui, mas ontem soltou-se na cidade, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, uma mensagem do doutor Vinícius Nakad, que nós reproduzimos, e depois a entrevista com a doutora Ocerlane Alves. Bom dia a todos, meu nome é Dr. Vinícius Nakad Orsatti. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Eu estou aqui para colocar vocês à parte sobre algumas coisas que estão acontecendo na nossa região, em especial na Santa Casa de Birigui. Sou coordenador aqui da UTI Covid e o coordenador da UTI geral nesse momento. Gente, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia. É aquele momento, infelizmente, que está faltando insumos no país inteiro. Quase todos os hospitais do Brasil estão sem insumos. Nesse momento, nós temos uma grande preocupação com a substância chamada midazolam e com os bloqueadores neuromusculares. Sem eles, o nosso resultado na UTI tende a piorar. Nós temos um plano B, esse plano B já está sendo colocado em prática na UTI, mas não é um plano ideal de tratamento terapêutico para os pacientes. Nós estamos trabalhando com lotação máxima. Nesse momento, não adianta a gente querer aumentar os leitos de UTI. Por quê? Porque nós não temos profissionais mais. A enfermagem está esgotada. O pessoal do apoio, que é o famoso pessoal da limpeza, está esgotado. Os médicos também estão esgotados. Os nossos recursos são finitos. E nós chegamos a um determinado ponto que tanto no sistema público quanto no sistema privado estão apresentando sinais de colapso e de esgotamento. No meu entender, a única medida possível é, se você puder ficar em casa, fique. Se você puder fazer home office, faça, mas não saia na rua. Nós estamos aqui para atender o trabalhador, a pessoa que sai de casa para botar comida dentro de casa. Nós temos o maior prazer em atender esse. Agora, você ficar em aglomerações, festinha, em posto de gasolina para ficar tomando cerveja e comendo espetinho, porque não aguenta ficar em casa, é um tapa na nossa cara nesse atual momento. É uma falta de cidadania, é uma falta de amor ao próximo. O que está faltando para nós nesse momento é empatia. Nós não aguentamos mais perder amigos, nós não aguentamos mais perder cidadãos de Birigui. Por favor, nos ajudem. Fiquem em casa na medida do possível, saiam apenas para trabalhar e fazer o essencial. A parte econômica só vai piorar se a gente não conseguir parar essa caminhada do vírus. É óbvio que está tendo mutação no vírus, ele está muito mais transmissível, no mínimo 4 vezes mais, uma letalidade maior. Ontem mesmo saiu um estudo mostrando que os pacientes agora estão enfrentando hemodiálise constantemente nas UTIs. A Santa Casa de Birigui não dispõe de uma hemodiálise ainda, porque nós somos nível 2. Nível 3, que seria Santa Casa de Araçatuba, também está saturado. Então nós estamos vivendo uma situação dramática. Tá? As equipes estão totalmente esfaceladas, cansadas. Uma coisa que era para ter durado 6 meses no máximo, já passou de ano. Tá? E agora chegamos ao colapso farmacêutico. São vários hospitais da nossa região, inclusive particulares, com uma dificuldade enorme em absorver esses medicamentos. A demanda quadruplicou na realidade. Então, o que a gente pede encarecidamente para vocês, gente, é: fiquem em casa. Por favor, chegou a hora de todo mundo dar os braços, esquecer a parte política. Não interessa. Está aí a mensagem muito importante no dia de ontem aí, que serve para quase todos os dias, do doutor Vinícius Nakad, a quem mandamos um abraço, os cumprimentos aí, pela maneira como se pronunciou, e um pronunciamento bastante objetivo nos momentos que nós estamos vivendo. Eu gostaria, sinceramente, inclusive mandei algumas vezes convite para a doutora Ocerlane vir no nosso programa, e sempre está o problema da doutora, é o meu problema. Começo às 11 e às 11 ela tem que atender lá no AME. Então é melhor ela atender as pessoas que estão necessitando urgentemente de ir no AME, ou
procurar para resolver um problema do que vir aqui. Então, mas hoje ela veio aqui com uma alegria muito grande que eu tenho, a amizade que a gente tem, e para esclarecer alguns pontos aí. E nós vamos aproveitar a presença dela, já que ela está aqui, agradecer o Cristiano, e pedir para ela antecipadamente que cumprimente os nossos ouvintes. Bom dia, doutora. Bom dia, Paulo. O fato de eu conseguir estar aqui hoje... Bom, em primeiro lugar, bom dia, Birigui, bom dia aos seus ouvintes. Você sempre nos conhecemos desde a época de Cícero Alves, desde os seus outros programas em outras instituições. Do Pastifício São Paulo, né? Oi? Do Pastifício ainda, né? Do Pastifício São Paulo. Eu deveria ter feito administração... Porque quando o Pastifício São Paulo existia, não existia Pastifício Renata, não existia Nada. Galo, não existia nada. Adria, nada? Nada. Ele era o único que abastecia São Paulo, Minas, norte do Paraná e Bahia. Se eu tivesse feito administração, eu tinha bombado aquele pastifício. O macarrão que engorda a pessoa. Eu encontro hoje algumas senhoras de, sei lá, de uns 60, 70 anos, eu te peguei no colo. Então você trabalhou no pastifício, porque eram senhoras que trabalhavam numa mesa enorme e era na mão. Exato. Então, minha mãe me deixava lá e acho que eu ficava meia hora no braço de cada uma. Quantas e quantas pacientes hoje? Ah, doutora, eu peguei a senhora no colo, fui sua babá, tive senhoras, né, que foi minha babá. Então, só pode ser da época do pastifício, né? Muito obrigada, eu sei que a sua audiência... O porquê que eu estou aqui hoje, né? Estamos grávidas, né? A minha bebê nasce daqui a 16 dias. Então, mas a partir vai do nascer dia... em maio, então? Não, vai nascer no dia 24, está programado. De abril? Mas pode nascer a partir do dia 14 de abril. Então, eu mudei toda a minha agenda de abril, o começo do mês, e principalmente a partir do dia 14, para justamente não correr nenhum risco de eu estar em algum outro lugar. Então, esse mês, o mês que vem e os próximos meses, a minha agenda mudou bastante. Certo. Então, por isso que eu consegui também hoje estar aqui nesse horário também. Eu não te peguei no colo, mas eu gosto de tê-la aqui ao nosso lado. Doutora, esse pronunciamento do doutor Vinícius é a realidade hoje? Paulo, ontem e será amanhã? Né, a Janaína estava em casa agora, e numa reunião da Regional de Saúde, e não deixei de ouvir a reunião que ela estava tendo, né, com os outros gestores. Foram mais de 8 mil mortos em 2 dias. Essa cepa P1 que veio da Amazônia e essa cepa B2 que veio P2 dos Estados Unidos diminuiu bastante a faixa etária dos óbitos, né? E teve uma explosão e, assim, tivemos um feriado prolongado aqui, principalmente em São Paulo, que foi mais prolongado ainda. Então, daqui a 15 dias, a gente talvez, 15 ou 20 dias, a gente tenha uma noção se o povo se comportou ou não. Né? E não vamos nem falar de lockdown, né? Eu acho que cada um tem a sua opinião, mas assim, os números são alarmantes, os números são... A semana passada, para você ter uma ideia, em Mirandópolis, no Hospital Estadual de Mirandópolis, nós tínhamos 215% de ocupação. Sabe o que é isso? 215? 215. Tanto a enfermaria quanto a UTI Covid, 215%. Ou seja, 115% além da capacidade. Então, um enfermeiro, às vezes, que tem que cuidar de 2 leitos, ele tem que cuidar de 4, tem que cuidar de 5, porque aumentam os leitos... E tem que se cuidar também. Também, porque aumentam os leitos, mas o recurso humano não aumenta. 215 foi o top, né? Assim, semana passada, a Santa Casa de Birigui estava com 140%. Ontem ela estava com 120%, ou seja, 2 leitos além da capacidade. Então, sobrecarrega um pouco ainda mais em termos de custo, de gasto, né? Por mais que venha o dinheiro para cada leito, vem dinheiro para 10, não vem dinheiro para 12. Certo. Né? Então, o Vinícius foi extremamente feliz, né? Infelizmente, os números são esses mesmo, são alarmantes mesmo. E, assim, essa cepa P1 veio com uma agressividade muito grande mesmo, e caiu bastante a faixa etária. Caiu para 50 anos agora, a faixa etária. Né? Tivemos a felicidade do Dr. Protti sair da UTI, né, a semana passada, né? Temos o Fernando ainda se recuperando, né? Então, não foi assim, foi um vídeo que veio no momento perfeito, no momento que a Santa Casa realmente está vindo sempre com mais de 100% de ocupação. Vide, né, a história dos pais do Juliano,
né, que repercutiu na cidade como um todo, né? Também a história da hemodiálise, ele foi muito feliz. E eu, sem saber, claro, dentro da campanha, mas sem ter ideia de que haveria essa segunda onda deste tamanho, eu já tinha esse projeto da hemodiálise. Independente de pandemia, eu acho que Birigui precisa desse centro de hemodiálise e foi um dos meus tópicos de campanha. E aí, infelizmente, é o calcanhar de Aquiles hoje de vários pacientes. Por quê? Porque eu encho esse paciente de drogas, de midazolam, de drogas antihipertensivas, de anticoagulantes. Quem filtra isso? O rim. Então chega uma hora que o rim não aguenta. Então, assim, o pulmão melhora, a parte cardíaca melhora, mas o grande filtro, aquele cara que tem que filtrar tudo, que é o rim, ele não dá conta. Que é o momento que a gente está perdendo os pacientes. Né? Então, e a gente está correndo atrás disso. Tem uns 20 dias que a gente está correndo atrás de 2 máquinas de hemodiálise. Estamos em contato com uma cidade vizinha. Estou te dando esse furo, hein? Não vou falar. Segunda-feira, eu fui falar com o Miguel Ribeiro, que eu já vinha em contato com essa cidade vizinha. Fui falar com o Miguel Ribeiro, a secretária Cássia estava lá, inclusive, assim, olha, existe essa possibilidade muito grande de trazermos 2 máquinas para cá, porque a nova UTI da Santa Casa, ela já foi feita com 3 saídas de água filtrada, tudo, para 3 máquinas de hemodiálise. Então, acabei de falar com o gestor dessa cidade hoje, agora cedo, consegui o telefone dele ontem, ele já entrou em contato com o Miguel Ribeiro, e a gente está com quase 2 máquinas aí, com um pezinho chegando em Birigui. Elas vêm, então, essa coisa de que, sabe, às vezes a gente não publiciza. Então, por exemplo, tiramos uma foto segunda-feira. Eu, Miguel, a Cássia, a Sulamita, a diretora Andréia. Eu publiquei essa foto? Não, porque ainda não aconteceu. Mas, sabe, eu registrei esse momento para quando efetivamente acontecer, a gente publiciza, a gente coloca na internet, a gente vem aqui e fala com você. Mas eu bato uma foto, coloco essa esperança, a Osterlane já conseguiu 2 máquinas, e depois não dá certo. Exato. Então, é aí por isso que talvez as pessoas acham que a gente não faz nada. Sabe, essa sensação, essa coisa de eu estou cansada de ouvir de que a Comissão de Saúde não faz nada, de que a doutora Osterlane não faz nada, Paulo. Só o fato de, às vezes, eu não publicizar, o fato de a gente não falar, não significa que eu não estou fazendo absolutamente nada. Muito pelo contrário. A gente tem feito, a gente está correndo atrás dessa hemodiálise e ela vai vir. Ela vai vir, por este momento, 2, 3 máquinas, e depois o projeto vai vir. Já falei com o Rachides na regional, está todo mundo ciente, o projeto está sendo feito, mas o momento agora é Covid. Então, a hora que passar essa fase, porque ela vai passar, se Deus assim o permitir, a gente vai entrar com o nosso centro de hemodiálise aqui. Ô, doutora, se nós não tivéssemos o tomógrafo, então a situação seria bem pior? Seria bem pior. Porque, assim, o diagnóstico é feito, por mais que a ressonância dê uma resolutividade muito grande, para o diagnóstico de Covid, a imagem da tomografia, ela é melhor do que a imagem da ressonância. Então, se a gente não tivesse aquele tomógrafo ali também, né? Com o trabalho do Firmino, né? Com o trabalho do Firmino, né? O Firmino, ele, né, é aquele jeitão dele, mas o tomógrafo trazido pelo Firmino, né? E o André está seguindo a mesma linha do pai, eu acredito que ele vai conseguir também trazer muita coisa para Birigui. Aquele tomógrafo ali foi essencial nesse momento agora. Tem sido essencial e para esse momento agora também é fundamental. A senhora diz aí que falam mal, que não está fazendo nada, mas como é que consegue falar isso, essas pessoas? A gente vê o seu trabalho, a gente acompanha o seu trabalho. Paulo, a gente está, infelizmente... Eu acompanho o trabalho maravilhoso seu desde o tempo da Lei Valentina. Então, e aí eu preciso, de repente, enfrentar no Face e responder perguntas do tipo assim, o que a senhora fez? Eu falei, não. Então, assim, quem não mora em Birigui é você. Né? O Centro Dia do Idoso fui eu que trouxe, foram quase 3 milhões. A Lei Valentina está para virar uma lei estadual. A Lei do Sorriso Feliz, Paulo, nós tínhamos 75% de crianças com cárie nas escolas com 3 anos. 4 anos depois da Lei Sorriso Feliz, abaixou para 35%. Isso ainda é muito. Uma escova para o vô, para a mãe, para o pai, para os filhos. Era uma escova de dente para a casa toda.
Graças a Deus, uma empresa, nossa, quantos mil kits uma determinada empresa, Qual falou através o nome? do Wilson Colgate, Aham. tá? Através do Dr. Wilson Galego Garcia, que foi reitor da Unesp. O Wilson é um grande, o Wilson é o meu guru. Eu falo, o Wilson, Você me deu, eu preciso trazer o Wilson aqui. Traz o Wilson aqui. Meu, Essa. aqui, olha, ele tem uma cultura, ele tem uma sabedoria, ele tem uma Nossa. coerência. Então, assim, além do Sorriso Feliz, foi um anteprojeto meu, na época do Cristiano Salmeirão, quando eu assumi como suplente Exato. do Leandro por 3 meses. Quando foi aprovado, o Leandro já tinha voltado, mas foi como anteprojeto meu, que depois virou lei. Então, por isso que eu meio que tomo posse dela. Mas, assim, em parceria com o Wilson. Quando as alunas da Unesp começaram a ir nas creches há 7 anos, eu tenho tudo documentado. Mas eu não preciso. Eu não preciso ficar colocando no Face, falando todos os passos que eu dou, entendeu? Eu fiz. Olha, Paulo, você deve ter ouvido uma declaração que eu fiz no Facebook de 4 minutos e pouquinho. Olha, a Comissão de Saúde está agindo... Nós soltamos aqui, né, Débora? Soltamos sim. Tá. A Soltei. Comissão de Saúde está agindo. Foi 4 minutos. O Paulo, Cristiano que mandou? 129 mil pessoas alcançadas, 86 mil views, 888 compartilhamentos, 1.500 comentários, Paulo. Isso é um recorde. Exatamente. Mas para que eu fazer isso? Andei, fiz isso, vou lá e publicizo. Fiz isso. Não. Quando as coisas se concretizarem, eu venho aqui, publicizo, faço uma declaração. E aí, de 1.500 comentários, tem 50 comentários ruins, eu vou considerar esses 50 comentários ruins? Não vou. E os 1.450 que falaram bem, que me conhecem? De uma cidade de 122 mil habitantes, o meu cadastro da eleição, eu tinha 22 mil pacientes. 20% da população de Birigui já passou comigo, aqui no AME, no antigo consórcio. Sabe, poxa vida, eu tenho uma reputação, eu tenho um nome aqui em Birigui, sabe? Então, assim, eu não posso simplesmente jogar ele assim no lixo do nada. Então isso me incomoda. E o que aconteceu ontem me incomodou por conta disso. Certo. Porque, assim, é uma... Porque você tem prestação de serviço, você não tem ficha corrida, né? Como se diz na gíria, cabrita, né? Sim, Então. eu presto. Assim. Então, quando uma coisa efetivamente se concretizar, eu vou lá, falo. Quando essas máquinas chegarem, se Deus assim o permitir e vai conseguir, eu vou lá, a gente fala. Sabe, olha, esse aqui é o e-mail que eu mandei para o gestor da cidade tal, esse aqui foi a foto, essa aqui são as máquinas. Mas por que publicizar isso antes? Aí tem a sensação de que a comissão de saúde e a doutora não está fazendo nada. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente tem trabalhado tanto. Por que depois que o doutor Tiago fez todas as denúncias, vocês foram investigar? Porque eu já estava investigando outras 5 denúncias que apareceram antes. Paulo, você investiga Chega a denúncia uma, toda hora, doutor. Você investiga uma, aparece 5. Você investiga uma, aparece 5. Nós tivemos hoje, ontem, né, Cris? Num setor determinado da prefeitura, eu não preciso colocar mais lenha na fogueira. Então, eu poderia ter feito um requerimento perguntando, está acontecendo isso, segundo a denúncia que eu recebi? Para quê? Jogar mais lenha na fogueira? Então, nós fomos lá no setor, conversamos com a responsável, olha, está acontecendo isso. Depois, a pessoa que fez a denúncia, doutora, muito obrigada, a prefeitura já entrou em contato com a gente, já está tudo resolvido, já está tudo encaminhado, sabe? Mas eu precisava, sabe? Eu tinha que ir no Facebook falar tudo isso. Então, assim, essa coisa de que a gente não está fazendo nada, cansa, Paulo. Certo. Cansa, porque a gente está fazendo. É que agora que você mexe aqui, aparece 5. Você mexe aqui, aparece 5. A gente apaga fogo. Apaga fogo, às vezes, muitas vezes sem levar para a prefeitura, muitas vezes sem fazer a denúncia na Câmara. E a gente consegue resolver muita coisa no diálogo. Eu recebi essa denúncia. O que dá para fazer? Você consegue? Senão eu vou fazer um requerimento. Não, a gente consegue resolver por aqui, tudo bem. Resolvido, acabou. É menos um problema para a prefeitura. Então é assim que eu trabalho. E é assim que talvez alguns vereadores trabalham e parece que a gente não está fazendo nada. Né? Então acho que também essa oportunidade para isso também. Agora, doutor, houve a primeira denúncia da comissão processante do cidadão que... como é que fala? Ele alertou sobre o que estava acontecendo no pronto-socorro todinho e a própria Câmara, aí, através da própria Comissão de Saúde, não tomou conhecimento dessa denúncia e arquivou.
Isso que gerou aí algumas críticas em relação a isso. E agora chega uma outra, e agora se forma uma comissão processante. Mas a sequência foi a seguinte, Paulo, quando chegou aquele cidadão primeiro aqui de Santo Antônio. Nós, Comissão de Saúde, mas os vereadores todos decidiram enviar a denúncia ao Ministério Público, tá? Então, quando pediu-se a instauração da primeira comissão processante, a resposta do Ministério Público não tinha vindo. Então, essa é uma conduta minha, não sei se é dos outros vereadores. Certo. Nós já tivemos isso no passado. Nós tivemos um problema com o Paulo Bearari, a comissão processante caçou o Paulo, né? Deu todo aquele problema, Pedro Bernabé, Pedro Bernabé, que você sabe. E o Ministério Público depois decidiu o quê? Reconduzir o Paulo ao cargo. Então, assim, eu estou na Câmara, eu estou numa casa de leis, mas eu tenho as minhas limitações. Então, quando foi arquivada a primeira comissão, a minha conduta foi, eu vou esperar o Ministério Público, que tem pessoas lá aptas para responder aquelas denúncias todas que nós fizemos. Aí, acho que na mesma semana, chegou a resposta, na semana seguinte, que o Ministério Público não considerou. Aí é uma outra história. Poxa, certo. Como é que eu faço? Acho que tinham 5 ou 6 denúncias e o Ministério Público não considerou. Então, esta foi a minha conduta, e não recrimino o fato do Joábio e o Antônio Cristino falarem, olha, se tivesse acatado aquela comissão processante, talvez a gente não estaria assim. Mas essa é a minha conduta. Então, depois do que aconteceu lá atrás, com a história do Paulo Bearari, eu tomei essa conduta. Então, mandamos para o Ministério Público não demora para responder. Respondeu que está ok, tudo bem. Não respondeu, não acatou, então, tanto que a segunda foi aberta. Então, isso é uma conduta minha, né? Por conta de que nós já sofremos por isso num passado nem tão distante assim, né? Porque o Ministério Público decidiu e o Paulo Bearari foi reconduzido. Então, teve todo aquele... Ora era Pedro, ora era Paulo, ora era Pedro, ora era Paulo Bearari na prefeitura, a gente até sabe como Zavanella foi. Pois é, então. E aí eu virei presidente da Câmara Não, por um dia. Até o Zavanella, porque o Zavanella era o vice-presidente. O Zavanella foi prefeito por 2 dias e eu virei presidente da Câmara por 2 dias, certo. né? Então, tudo aquilo. Então, isso foi uma conduta minha e eu vou sempre agir dessa maneira. Né? Eu vou esperar o Ministério Público se manifestar, porque ele tem mais capacidade do que eu para decidir coisas jurídicas. Então, ele achou nulo, então, a hora que chegou a segunda denúncia, a gente acatou. Tanto que, na segunda-feira, nós íamos instaurar, eu ia entrar com requerimento à comissão com uma SEI. A SEI, a gente ia fazer uma investigação, aquela mais interna, a gente ia levantar tudo, e se a SEI chegasse à conclusão que haveria necessidade de virar uma comissão processante, isso ia virar. A hora que a gente foi... Na segunda-feira, foi protocolar a SEI, a gente já viu que tinha o Joábio e o Antônio Cristino já tinham protocolado. Então, a SEI ficou sem função. Então, nós íamos investigar depois do áudio do doutor Tiago e de tudo isso. Tá? Mas a SEI, não é que nós chegamos atrasada, a gente nasceu porque nós falamos com o Tiago na quinta-feira. Depois a gente foi fomos conversar com o jurídico da Câmara, tudo. Então, vamos abrir uma SEI. Ela é um pouco mais, pode ser um pouco mais longa, a gente investigaria tudo e provavelmente isso viraria uma comissão processante, né? Mas aí eles fizeram a segunda denúncia, né? E nessa denúncia a senhora está lá também fazendo parte da comissão. Me Fui parece sorteada. que 2 vão desistir, a senhora continua. Não, eu desisti também. Desistiu também? Desisti também. Ontem, hoje, a gente protocolou. E pelo mesmo motivo que eu estou conversando com você, assim, eu gostaria muito de fazer parte, né? Mas eu volto a repetir, eu tenho essa vida que você sabe que eu tenho, eu não vou conseguir me dedicar integralmente às oitivas, às entrevistas, tudo. E tenho uma filha chegando, né? Você mais do que ninguém sabe. É um tempo curto, 90 dias, então é um tempo que justamente a Rebeca vai estar chegando. Então, eu declinei por motivos pessoais, e aí dentro do meu bloco, né, Ordem e Progresso, que é eu, Paulinho e a Si, vai ser designado um componente para me substituir. Mas, seja lá quem for, já me coloquei à inteira disposição, com os meus 24 anos de SUS, né, 20 anos de Birigui, 10 anos de Santa Casa, poxa vida. Então, já me coloquei à disposição para ajudar no que for preciso. Aquilo que o Tiago relatou, você tem muitos anos de pronto-socorro também,
É real mesmo? É real, Paulo. É real. É real. E nós fomos lá, os 8 vereadores que foram lá, né, no dia seguinte, na hora do almoço, contatamos aquilo e outras coisas, né? Funcionários nos chamando de canto, não querendo ser identificado, né? Que nem esse exemplo que eu te dei agora há pouco. A pessoa assim, doutora, não me identifica. Não me identifica. Isso aqui é o dia inteiro. Nego liga e fala, ó, Então, não fala meu nome. Mas aí eu não, mas aí a gente não consegue levar essa denúncia adiante. Achei que o Thiago foi de uma ousadia, de uma coragem, tanto que foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, como presidente da comissão. Essa voz é tua? Esses áudios são teus? São, né? Porque, né, para comprovar a veracidade. Aí nós fomos lá e constatamos algumas outras irregularidades, né? Por isso que a gente ia abrir uma SEI, né? Mas aí a comissão processante do Joab e do Cristino chegou antes, né? O prefeito fez mau negócio tirando aquela organização social de saúde da Santa Casa que dirigiu o pronto-socorro e contratando essa empresa. Paulo, ó, eu não tenho... Você é do mercado, você conhece deixar, tudo de saúde. Sim, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o prefeito. Fui eleita pela oposição, compus a mesa com o prefeito, conversei, o prefeito foi na minha casa por 2 vezes, conversamos, compus a mesa com ele. Claro, falei com o presidente do meu partido, né, se havia algum problema, assim, olha, eu sei que a gente foi eleita pelo outro lado, mas o Democratas vai estar na mesa, eu acho interessante a gente ter... O presidente é o bispo, né? É o bispo. Né, conversei com o bispo, né, expliquei os meus motivos pelos quais eu estaria montando a mesa do lado do prefeito, teoricamente, né, e não tenho nada, quero deixar isso exatamente, porque assim, às vezes, eu como presidente de comissão de saúde, eu acho que eu virei alvo. Tudo que a Comissão de Saúde decide, a gente decide os 4. Eu, Wagner, Vadão e Santelli. Os 4 decidem. É que a presidente da comissão acaba tendo um nome mais em evidência. Então, certo. Eu nunca tomei nenhuma atitude sozinha. A gente sempre decide entre os 4. Agora, a minha opinião, eu acho que a maneira como aconteceu, tá bom? Do jeito que foi, e essa troca repentina da OS pela ISMA, eu acho que talvez tenha sido um grande gatilho para algumas coisas que vem acontecendo. Tá? Foi uma coisa muito abrupta, uma coisa muito repentina, que poderia ter sido feito. O próprio contrato do contrato anterior dava um prazo de 2 meses para se estudar, para fazer a troca, né? Então, eu acho que foi uma coisa muito, muito abrupta, né? Sim. E aí, talvez isso tenha desencadeado algumas outras coisas. Mas não só isso, né? Mas eu acho que a ISMA precisa prestar alguns esclarecimentos, né? A gente tem vários requerimentos que já foi para ela, em decorrência, eu mesma, na última vez, qual é o organograma? Quem é fulano nesse organograma? Quem é o diretor? Quem é o diretor técnico? Quem é o diretor clínico? Né? Porque toda empresa tem um organograma. Certo. Com quem que a gente fala? Né? Quem é o responsável? Quem responde? Né? Se eu for lá agora, por exemplo, no pronto-socorro, com quem eu falo? Da ISMA. Né? Então, a gente não sabe. Né? Mas isso aí, acho que... Não foi um tiro no pé, então? Hã? Foi um tiro no pé? Não foi um tiro no pé. Ele teve os motivos dele, o prefeito teve a intenção dele. Claro, ele acho que ele nunca fez, com certeza ele não fez ele queria melhorar e quer melhorar, e está fazendo de tudo. Trouxe a secretária Cássia, a Adriana já estava aí. Então, assim, ele está tentando organizar as peças. É que está realmente bem complicado no geral, né? Será que tem jeito de consertar? Tem jeito. Tem jeito. O problema é gestão. Não estou dizendo gestão da prefeitura. O pronto-socorro está com uma falha de gestão. Certo. Daí gestão a gente consegue corrigir. O prefeito que está com muita vontade, mas não está faltando. Está faltando a gestão de um ponto específico. Está sendo qualquer. Oi? É gestão da ISMA. Né? Não estou falando gestão de prefeitura. Eu acho que, no geral, né, tudo que a gente tem feito, a prefeitura a gente tem feito. Um pacote só, isso aí tudo? Não, a ISMA, eu acho que a ISMA virou um calcanhar de Aquiles da prefeitura. Né? Se você fosse a responsável, fosse o prefeito agora, você já cancelaria esse contrato? Tem que investigar todas essas denúncias. Por exemplo... Os médicos faziam parte da UES antes voltar? É uma possibilidade, Paulo. Aí, assim, a gente tem investigado, a gente tem as denúncias. Esses médicos lá são tudo inexperientes? Existe médico inexperiente? Existe. Existe?
Meu Deus do céu. O Existe, velho porque aqui, assim, qual que é o grande problema da faculdade de medicina no momento, né? Não se pode mais usar o cadáver, né? Então de uns anos para cá, eles aprendem no boneco. Então assim, eu sou Você diferente aprendeu no de cadáver? você. O meu foi cadáver ainda. Eu sou diferente da sua composição, do Cris. Então não é nem questão, a questão é assim, que saiu da faculdade, a gente já tem aquela coisa de temos as nossas dúvidas, né? Que a gente saiu da faculdade, mas, enfim, precisa num local de emergência, precisa Numa ter pandemia um como pouco essa, mais né? de experiência, né? Só Mas os- é que não tem médico. A gente também está com o mesmo problema lá em Mirandópolis. Não existe médico no mercado, por incrível que pareça. São os médicos da Dilma? Ou não? Não. Isso não. Essa abertura de escolas de medicina assim desenfreada, eu acho que também está contribuindo para isso. Mas não vamos colocar a culpa nisso, né? Ô, doutora Ocerlane Alves, minha amiga, pessoa que eu gosto muito, tive a oportunidade de trabalhar com o velho Cícero, viu? Um grande locutor. E ontem foi apresentado aqui um vídeo e do qual deu a entender que você estava negociando votos, denunciado pelo Marcos da Ripada. Eu tenho certeza que você vai esclarecer minuciosamente, porque tenho certeza que esse vídeo aí não é a realidade. Bom, Paulo. Soltamos, mas a defesa é sua. Sim. Bom, Muito especificamente. embora, por tudo que você falou, que você já fez aí, desnecessário ter uma defesa. Não, mas eu acho assim, primeiro deixar bem claro que eu não tenho nada contra o vereador Marcos Antônio dos Santos, o Marcos da Ripada. Da outra vez, inclusive, quando eu fui vereadora e eu fiz parte da Comissão de Meio Ambiente, o Marcos ele tem uma expertise em meio ambiente, a gente fez um trabalho em conjunto com das nascentes de Birigui. Então, com relação ao meio ambiente, o Marcos é uma das pessoas que mais tem conhecimento, expertise, sabe. Então, não tenho nada contra a pessoa Marcos da Ripada, não tenho nada contra ele, absolutamente nada, né? Então, assim, esse áudio é um áudio datado de 8 de janeiro, que ele começa eu dando um feliz ano novo para alguém, né? E deixo bem claro no áudio, olha, se for possível, se der, eu acabo o áudio falando assim, olha, se for possível me ajudar. E eu quero que fique bem clara que ali era a médica. Então, eu preciso separar a médica da vereadora. A vereadora, quando você, paciente, chega no meu consultório e vem me falar uma coisa da cidade que envolve a vereadora, assim, olha, eu gostaria que você fosse lá na Câmara, conversa com o Cristiano, ou a gente marca um horário para conversar com você. Eu não misturo as coisas. Não misturo mesmo. Então, vamos lá na Câmara, a gente marca um horário. O Cris, eu tenho esses horários da semana. A gente marca na Câmara. A gente conversou com o menino da Ação Solidária, como é que é? O Juliano. A gente marcou outros pacientes. Disse, olha, ele estava comigo, olha, vai, marca na Câmara. Então, assim, precisa fazer essa separação. Então, ali era a médica, sabe? Pedindo uma coisa para uma enfermeira. Por quê? Tinha mudado a administração. Nas administrações anteriores, a Andréia me ajudou muito, a Mari me ajudou, mas o que é esse ajudar? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da UBS para você. Eu pedi muita ajuda para você, por causa da Mercedes. Eu vou dar um exemplo. E você atendeu na hora. E você, nas UBS, os pacientes chegam e falam assim, olha, eu não vou poder ir na consulta no AME amanhã, não vou poder ir fazer o exame amanhã. Então, se tem um paciente ou se tem uma fila para a gente socorrer ali, porque senão, se a gente não usar essa vaga, ela vai ser perdida. Então, assim, o que é o CROSS? Né? É a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde. Tá? Então, você está na fila, só que você ainda não tem esse CROSS. Quando chega a sua vez de você ir para a consulta, de você ir para a cirurgia, aí os teus dados, você tem um número. Então, com este número, como você mesmo foi testemunha, a gente pode, às vezes, quantos mutirões no AME que a gente fez e chamou essas pessoas? Exato. E para fazer esse mutirão, eu preciso desse número. Então, é simplesmente um número. Por exemplo, é um paciente que já está na fila. Então, o título do áudio, vereadora que diz ajudar a saúde, furando fila em troca de votos, Paulo...
Eu Dia 8 tive. de janeiro. Dia 8 de janeiro. Paulo, eu tive 950 votos da última vez, Paulo. Se eu troquei vaga de cirurgia, se eu troquei vaga de consulta, se eu troquei vaga de exame por voto, eu diminui pela metade os meus votos. Era para eu ter tido 3.000 votos. Entendeu? Então, assim, poxa, eu faço isso desde que eu estou em Birigui, eu tenho essa facilidade. Se eu chegar para um colega médico, olha, você faz esse ultrassom aqui a mais, você, poxa, encaixa esse exame aqui, você consegue ver esse paciente, poxa, lá, sabe? Às vezes eu pego umas urgências que caem para mim no AME e às vezes é um problema vascular, assim, Ricardo, olha, poxa, é um problema vascular, encaixa. Então, poxa, a gente tem essas facilidades. Quando eu falo facilidades, é porque são 24 anos de SUS, são 20 anos de Birigui, são 10 anos de AME. Então, das facilidades que eu falo é disso, sabe? De eu ter um simples número para eu poder... Sobrou uma vaga de ressonância no AME daqui 15 dias. Nunca é aquela coisa para amanhã. É sim, você é testemunha disso, Isso é um senhora, salva-vida, Paulo. né? Poxa, Paulo, e aí eu te pergunto, em que momento a gente perdeu a compaixão, sabe? Foi aquilo que o Vinícius Nakati falou. Em que momento a gente deixou de ter empatia pelas pessoas? Em que momento isso se perdeu? Sabe, eu estou ajudando uma pessoa, eu não estou furando fila, ela está na fila e às vezes ela piora. Você tem um exemplo da Mercedes, às vezes a pessoa piora, a hérnia de disco piora. Muitos pacientes que eu talvez tenha ajudado por ter sobrado essas vagas foram pacientes que estavam perdendo a visão. Não são pacientes, às vezes eu nem conheço o paciente, Paulo. Às vezes é um pedido de uma paciente minha, sabe? Então, assim, eu dou o exemplo das UBS, porque nas UBS, as UBS também podem fazer esse cross. Então, eu poderia ter, por exemplo, mandado esse áudio para alguma outra colega minha de uma UBS, para ela me ajudar, assim, olha, eu preciso de ajudar esse paciente, você tem como me ajudar? Então, eu fiz um pedido, tanto que a continuação da conversa, e ela está aqui, olha, Oster, não consigo te ajudar. Poxa, muito obrigada. Sabe, então pega-se um áudio, não sabe o contexto, sabe, fala uma inverdade. Eu tenho uma reputação para ser cuidada, e foi isso que a gente conversou aqui no começo. Mas a grande pergunta que não quer calar é para ajudar o próximo, é para ajudar o biriguiense, sabe? É compaixão, é empatia, é querer fazer o bem. Em nenhum momento foi pensando em fazer o mal, em furar a fila em troca de voto. Primeiro, que eu já tinha sido eleita. E segundo, se eu fiz tudo isso por troca de votos, cadê os 3.000 votos que eu deveria ter tido? 2.000, né? Sei lá, cadê? Eu diminuí de 950 para 541. Tudo bem que foi uma eleição atípica, que os meus eleitores, os idosos, não foram votar, sabe? Mas assim, eu deixo isso aqui, sabe? Poxa, é um discurso de ódio contra um discurso de amor, sabe? Então, é puramente para poder ajudar, para poder fazer. Em nenhum momento eu furei fila, em nenhum momento eu tirei alguém para colocar um outro alguém. Nunca fiz isso. Em todos os lugares que eu trabalhei. Normalmente as pessoas que são ajudadas são aqueles desalentados. Nossa, eu gosto muito dessa palavra que o Wagner usa, e é outro que está sendo crucificado também. Sabe, são os desalentados de Birigui. Sabe, de não ter alento, de não ter a quem recorrer, de não ter a quem procurar, e aí procura quem? Poxa, procura a única médica da Câmara Municipal. Mas eu já faço isso, eu não era vereadora nos últimos 4 anos, Paulo, e eu continuei fazendo isso, eu sempre fiz isso. Sabe, eu trabalhei até 1 ano e pouco atrás aqui no consórcio intermunicipal de Birigui, eu tinha que atender 15, atendia às vezes 20, 22 pessoas. Sabe, eu sou esse tipo de pessoa. Não deixava ninguém voltar para casa. Olha, não tem mais cota de ultrassom. Poxa, faz aí um ultrassom, faz pelo bem do paciente. Não vai ser isso que você vai ficar mais pobre ou não por conta disso. Sabe, então... Às vezes até implorando, né, doutora? Você atende... Não, a gente chega, tem colegas que são mais duros, tem colegas que não querem fazer. Não, mas você implorando para que alguém socorra aquela pessoa. Sim, não, mas por isso mesmo. Atendimento. Tem colegas que são mais duros, mas tem colegas que são bem acessíveis, né? E dão essa liberdade. Então, assim, poxa, os meus 20 anos de Birigui me dão essa liberdade.
Não, sabe? e a antiga secretária de saúde, a Marie, Mária. a Mari, ela é fabulosa, ela atendia todo mundo. Sim. Entendeu? Várias e várias vezes ela me arrumava vacina para os olhos aí, que não tinha condição, mas ela arrumava. Então, e assim, e quando, por exemplo, quando a Andréia assumiu, mesmo a Adriana, mesmo a Cássia agora, eu fui lá, fui ao gabinete, a médica foi ao gabinete, não foi a vereadora que foi ao gabinete. É claro que elas vão contar com a vereadora também, e é função minha trazer verbas, ajudar a cidade. Mas olha, a doutora Osterlane está aqui para o que você precisar, sabe? Se você precisar de alguma coisa, de repente, em algum ponto específico, talvez eu possa te ajudar, alguma coisa bem pontual. Então, eu toda vez que a secretária assume, eu vou lá, me apresento, falo quem eu sou, principalmente se ela não me conhece. Falo, olha, conte comigo, conte com a médica, conte com a vereadora. E esse áudio, em particular, era a médica pedindo uma gentileza para uma enfermeira na base da pergunta, carteirada, Paulo. Carteirada é você falar, você chega assim, olha, eu quero que você faça, faz isso para mim. Senão, poxa, eu mandei um áudio para o meu irmão, que é advogado, o Olavo, assim, gente, o que tem de mais nesse áudio? Por que eu estou sendo crucificada a esse ponto? Porque eu estou ajudando alguém, eu estou fazendo, eu estou me colocando no lugar do outro e tentando sentir a dor que ele está sentindo? Paulo, então assim, onde é que foi? Onde é que está a compaixão e a empatia pelo próximo? Sabe, além de... é um crime contra a minha honra. Sabe, isso é uma difamação. Sabe, então, a gente precisa tomar... nessa época que a gente está de fake news, precisa tomar muito cuidado. Você não pode pegar um áudio isolado, você não sabe o contexto, e acontece isso que aconteceu na minha vida desde ontem. E muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui hoje. E muito obrigada porque Deus já fez eu mudar a minha agenda para eu poder estar aqui hoje. E você me dá essa oportunidade de esclarecer isso. O que você pretende fazer, doutora? Não sei, Paulo, volto a repetir, não tenho nada contra a pessoa do vereador Marcos da Ripada, o Marcos Antônio dos Santos, mas a gente, assim, de ontem para hoje, a minha vida realmente deu uma virada, uma conturbada, e a gente está conversando, eu conversei, mandei para o meu irmão, que é advogado, a gente está vendo se a gente vai fazer alguma coisa ou não, mas, assim, preciso deixar bem claro, em nome dos 22 mil pacientes que já passaram comigo, quer seja SUS, quer seja consórcio, quer seja AME, quer seja particular, convênio, sabe? Eu não sou essa pessoa, sabe, de dar carteirada. O meu carimbo, eu te mostro agora, o meu carimbo... Eu já conheço. Não, eu vou mostrar. O meu carimbo não tem DR. O meu carimbo não tem DR. Eu não sou doutor, eu sou Osterlane. Eu faço questão de falar isso. E assim, se o Cícero lá atrás me falou o seguinte: você precisa disso para a sua vida? Você precisa da vereadora para a sua vida? Você precisa complicar a sua vida sendo vereadora? Eu falei assim, não, pai, mas como vereadora eu posso ajudar mais pessoas, que é o que a Lei Valentina faz, que é o que a Lei do Sorriso Feliz faz, que é o que o Centro de Hemodiálise, se Deus assim o permitir, vai fazer. Eu não faço assistencialismo, Paulo. Certo. Sabe, eu faço coisa para a população. E aí eu sempre lembro do meu pai. Você precisa disso, você precisa. Eu precisava ter passado por isso ontem. Não precisava. Sabe, mas eu fui querer ajudar alguém e vou continuar ajudando. E eu não vou tirar a tua vaga para colocar alguém no teu lugar. Isso jamais eu vou fazer. Sabe, a vaga está lá. Então, mostra os números, né, que nós temos. Paulo, olha. Paulo, É assustador, pode falar, doutor. 2.974 ultrassons de rim. 2.300 ultrassom transvaginal. Isso eu estou falando de exames. 640 ultrassom de joelho, 2.200 ultrassom de ombro, 3.100 ultrassom de abdômen total. Sabe? São números assustadores. Ecos, 1.174 eco. Sabe? Consultas médicas, a campeã, cardiologia, 3.684 consultas reprimidas. Então, são pessoas desalentadas, são pessoas que estão na fila, provavelmente já morreram, já juntou dinheiro, já pagou essa consulta com alguém. Esses números são assustadores.
Sabe? E assim, isso aqui, na outra gestão, quando eu fui há 6 anos vereadora, há 5 anos, já era assustador. Entendeu? Por isso que a gente também tem um outro projeto que chama CIES, que é trazer aquelas carretas para tentar zerar. Assim, Cássia, vamos zerar isso daqui, seu Sterlane. Deixa só passar essa fase do Covid, deixa só passar essa segunda onda, que a gente vai trazer essas carretas e a gente vai tentar zerar. Porque eu consigo zerar isso daqui. Sabe o que é zerar, Paulo? Você consegue? A gente consegue zerar. Se a gente conseguir trazer o CIES para cá, sabe? Ou uma parceria pública-privada, ou a prefeitura, tem 10 carretas. Tem uma carreta só de tomo, só de ultrassom, tem uma carreta só de catarata. Fila de catarata aqui de oftalmo, 4.021, Paulo. O custo operacional é abaixo. E o custo, porque é a ficha do é abaixo do SUS. E esse oftalmológico aí, deixa que o doutor Benhur cuida, né? Mas mesmo que ele faça, Faça um milagre. 4 mil, Paulo. 4 mil. Só de oftalmo. Então, estes, eu falo que são os desalentados, porque são aqueles que a gente tem, sabe? O que eu faço é uma gota no oceano. Sabe, às vezes, adiantar um exame porque a pessoa piorou, agilizar uma consulta, eu tenho essa facilidade que fizeram questão de deixar gravado, porque eu transito livremente pela Santa Casa, pelo AME, no Hospital Estadual de Mirandópolis, aqui no consórcio, entre os colegas médicos, sabe? Então, carteirada, o que eu sei, o que é carteirada? Ó, faz isso pra mim em troca disso. Exato. E não foi. A barganha, né? Eu termino o áudio falando, e aí, você pode me ajudar? Aí ela responde, eu te mostro. Oster, não tem como te ajudar. Obrigada. Sem contar que isso é. Faltou o final, então. Oi? Sem que isso é contar, cara. Você consegue um caixão desalentado desse a cada 3 dias. Não, e assim, e é que como se fosse 10 por dia, sabe? É 1 a cada 2 meses, é 1 a cada 3 meses. Mas, sabe, são pacientes que, de alguma maneira, foram ajudados. Sabe, isso não é carteirada, desculpa, Paulo. Carteirada é outra coisa. Exatamente. Doutora, pelo menos você trouxe uma notícia boa, uma notícia alegre, uma notícia de futuro. A Sim. Rebeca está chegando. Rebeca está chegando, as 2 máquinas de hemodiálise também estão chegando, né? E eu sei que esse gestor da outra cidade que falou hoje cedo com o Miguel Ribeiro, eles já estão em contato. O gestor quem que é? Da prefeitura? Não, o gestor dessa cidade vizinha. Da cidade vizinha. Surpresa. Certo. Depois eu te falo. E o CIES também, depois que a gente passar essa pandemia aí, a gente vai conseguir ajudar a Cássia, a prefeitura, a zerar esses exames aí. A Cássia vai ser uma boa secretária de saúde? Ela é técnica, ela tem muito conhecimento, ela está muito disposta, né? E ela, assim, precisa ser, ali tem que ser um cargo técnico, você tem que conhecer de saúde, A Sônia era na educação. de gestor. Aí eu descobri que ela estudou com o Osterwalde no Estélio. Você acredita nisso? Ué, irmã da seu Sônia. irmão Osterlane, seu irmão do Osterwalde? Sim, sou, estudei com seu irmão. Olha como é que esse mundo é pequeno, né? Então, e o doutor Osterwaldo está bem? Também, tá bem, graças a Deus. Tem 2 perguntas aqui para a doutora. Então vai lá. A primeira pergunta que nós temos aqui é a Fernanda Barbieri, que está te perguntando. Doutora Osterlane, por favor, nos ajude a ver se existe essa possibilidade. Hoje estive conversando com uma amiga que também é profissional de saúde e diante dos fatos... Só um minutinho, que sumiu aqui, porque está subindo os comentários. Diante dos fatos? Diante de vários fatos, gostaríamos de fazer um apelo ao senhor prefeito Leandro Maffez para que conseguimos acelerar o calendário de vacinas. Pedimos ajuda de todos os vereadores também para que faça esse apelo junto ao prefeito e para que a população peça também. É a única saída que temos para amenizar todo o caos e sofrimento que estamos passando. Vamos tentar acelerar a vacinação, a vacinas e a pessoas. Se for o caso, nos capacites. Eu, se me ensinar a aplicar a vacina, sou a primeira a ajudar. Sábado, domingo, dia todo, não esperar. A vacina é importante, mas muito mais que a vacina é a vacinação. E tenho certeza que vai existir muitos voluntários, assim como nós. Ajude esse apelo chegar ao prefeito. Bom, já está aqui no seu programa e com certeza já vai chegar ao prefeito. E quero né? utilizar o pai dela também. Sim, acredito na vacina, eu acho que é a saída que a gente tem no momento, né? Se não me engano, a idade agora, o Estado restringiu,
né? Antes era uma faixa de 3 anos, tipo 74 a 71. Parece que agora é tipo 68, aí 67, 66. Agora vai pegar 62 e 65. Isso, Então, mas a gente esteve presente lá e tá sendo encaminhado. Isso tá bem certinho. Acho que, se não me engano, o Birigui está até adiantado. Né? Aí tem uma aqui do Gilberto Russo, lá da Morena, Paulo. Bom dia, doutora Osterlane, te admiro muito. Me tire uma dúvida. Sei que não é sua área, mas pacientes entubados ou em tratamento, como é feita a hidratação dos pacientes? Eles tomam água com pH bom frequentemente? É cortado refrigerantes para melhorar a imunidade? Sei que o rim tem que ter esse líquido abençoado para ajudar a filtrá-lo. Você me tira essa dúvida? Abraços. Bom, a gente tem vários tipos de soro fisiológico, soro glicofisiológico, a gente tem o Ringer. Então, vai das comorbidades de cada um, né? Se o paciente já é hipertenso, se o paciente já é diabético, a água da UTI já é uma água que passa por todos os filtros. Muito provavelmente ele está com aquela alimentação enteral, então a água vai pela alimentação também, além da hidratação pelo soro, né? Vai também pela sonda enteral. Cada paciente é um caso, né? Os que estão dentro da UTI da Santa Casa de Birigui, a UTI, a água passa por um sistema de vários filtros, né? Então, se ele está com aquela alimentação enteral por sonda, ele vai tomar água como todos nós, ele só não vai engolir, né? Além da hidratação. Agora, depende do caso, depende se ele tem outras doenças, né? Mas a nossa UTI nas mãos do Vinícius Nakad está na melhor mão do mundo, né? Ó, doutora Érica Apolinário. Débora, bom dia. Dê um super abraço à doutora Osterlane, mulher admirável, profissional respeitada em toda a região. Admiro muito a conduta dela e torço para que ela consiga ajudar mais ainda a população diante desse caos na saúde. Ela é forte e conta com a proteção de Deus. Gostoso, né? Érica, obrigada. Não, então, por isso que eu falei, 1.500 comentários. Eu respondi para os 500, para os 50 que me atacaram, que me agrediram, que me xingaram de ridícula, né? Mas, assim, eu tenho que dar valor para os 1.450 que falaram que me conhecem, que sabem quem eu sou. Érica, muito obrigada. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então, o que as pessoas acham ou não de mim, assim, eu vou levar em consideração, mas o que conta é o Deus lá em cima que me guia. Valcir Florentino, você é uma ótima médica e uma ótima vereadora. Deus te abençoe grandemente. Esse Valcir é um fofo. Ele comenta todas as minhas postagens. Obrigada, Valcir. Cleverson Todd, doutora Osterlane tem meu respeito e minha solidariedade. Não conhecia o Todd como secretário, tenho admirado ele. Tenho elogiado ele em alguns projetos dele, porque eu não o conhecia mesmo, eu preciso, né? Então, o Todd, por enquanto, está sendo uma grata surpresa. Rosineia Antoniassi, doutora, a senhora tem meu respeito e admiração. Saiba que quem faz incomoda. Ninguém taca pedra em árvore seca, né? Já dizia minha mãe, né? Então... A Fátima, sua cunhada, Paulo, comentou que nós da saúde estamos com você e também confiamos em você. Fique em paz, beijos. José Ortiz Júnior. Orgulho e admiração por ser seu colega de trabalho. Respeito suas atitudes. Te amo, Ortiz. Não é pra ficar sem ciúme da esposa. O Ortiz trabalha comigo lá no AME. É o Ortiz, né? O ginecologista. Sensacional. Christian Fabiano. Doutor Osterlane, mas essas pessoas que você ajuda, te pergunto, são clientes particular ou do SUS? Não, eu nunca faço isso com pacientes do meu consultório. Volto a repetir. Se ele vai no meu consultório, ele vai lá na Câmara, ele vai seguir todo o trâmite. Mesmo o paciente que eu peço para passar comigo no AME, assim, olha, o único jeito de você chegar no AME é através da UBS. Então, você precisa convencer o médico da UBS a te encaminhar para mim no AME. Eu nunca cheguei em nenhuma das secretárias, olha, eu quero uma consulta de tal fulano para mim. Isso não acontece. Então, não é paciente da clínica, isso com certeza. Rafael Negrete, Deus abençoe sua vida, Osterlane, e que a Rebeca venha com muita saúde para alegar sua casa e família. Beijo, Rafael, saudades. O Marcos Antônio Santos, o vereador, comentou: o vídeo foi mostrado de maneira que me enviaram, o munícipe enviou e foi mostrado na íntegra. Simplesmente é um dever do vereador não prevaricar do exercício de suas funções. E fica tranquilo, o denunciante tem nome, endereço e profissão.
Em momento algum a senhora foi julgada. Responde e se justifica. Fui julgada, sim. A população me julgou, né? Eu recebi várias mensagens me atacando, me recriminando. Não, eu procurei, inclusive, nem me isentar de ontem. Acabei não entrando na mídia social, acabei não fazendo. O problema é, assim, era um áudio particular, né? Que já vazou, e aí já está um grande problema, e que foi exposto para terceiros. Então, fora do contexto. Então, é esse só o problema que a gente está questionando aqui. Fabiana Amadeu, boa tarde. Paulo e vereadora doutora Osterlaine. O momento é para união e salvar vidas. Grande abraço. Fabiano, obrigada. A gente está em unidade, conta comigo. Também não conhecia o Fabiano. Tinha as minhas ressalvas com o Fabiano Amadeu, né? Com relação à gestão dele do ano passado, mas a gente já se acertou e a gente está caminhando junto em unidade, graças a Deus. Ele está tentando conseguir 500 mil por... Sim, o Fabiano Alexandre Leite, né? Ele tem um contato grande com o Alexandre, ele vai conseguir, e tomara que ele consiga. Também estou em contato com o deputado Geninho, deputado federal do DEM, né? O Geninho também já prometeu algumas coisas para a gente, então quando efetivarem eu faço a publicização, eu não vou contar com o ovo antes da galinha, né? Um amigo meu me ligou, falou, a doutora Osterlaine vai no programa amanhã? Eu falei, vem. Então fala que ela é pastora, viu? Sim, eu também sou pastora desde fevereiro do ano passado, então é mais uma responsabilidade, é um teto espiritual diferente que paira sobre a minha cabeça. E aí eu estou pastora desde fevereiro, aí de repente eu fertilizo a Rebeca em agosto. Então, assim, você muda o teto espiritual da sua vida, você tem uma intimidade maior com Deus, você cria um relacionamento com Deus, a sua vida muda. Muda completamente. Eu sou uma outra pessoa, eu já era uma outra pessoa, e ser pastora, estar pastora e ter as minhas ovelhas, né? Isso me torna uma pessoa melhor ainda, graças a Deus. E as minhas músicas, ontem mesmo no AME, doutora, eu assisti a senhora tocando Noites Traiçoeiras. Né, de vez em quando eu meu cismo e toco uma música e falo alguma coisa. E os vídeos dão uma bombadinha, graças a Deus. Escuta, o Cícero era batista ou metodista? O Cícero não era nada. Nada. A Natalina era batista, mas nunca proibiu a gente de ir à igreja batista, ir aos cultos aos domingos à noite, mas o Cícero nunca batizou. Mas ele não também... Nós crescemos na igreja batista porque ele nunca foi contra. Né? Mas a Natalina... O meu avô é fundador da igreja batista em Birigui, né? O Francisco Henriques dos Santos. Temos uma rua ali na Vila Roberto, ali, né? Falou, né? A Isabel Valdiana, ela está perguntando que faltam medicações, mas será que tem possibilidade de abrir mais leitos de UTI adulto na pediatria da Santa Casa de Birigui? Pois aquela estrutura da pediatria seria ótima, pois precisa urgente de leitos de UTI na Santa Casa. Então, como a Macade disse, na realidade, falta a matéria-prima no mundo para fabricar o insumo. Então, vou te dar um exemplo. O meu laboratório produzia dipirona, Voltaren e o midazolam, que o Nakad falou. Então, nesse momento, eu paro de produzir Voltaren e dipirona e vou produzir midazolam. Só midazolam. Aí, o que acontece? Acaba, não tem Voltaren e dipirona. Então, é o que está acontecendo. Os laboratórios estão focando numa determinada substância para atender a demanda, e aí acaba faltando um outro remédio, né? Mas aí também é uma questão de, esse momento agora, não tem como ampliar leitos, né? Não tem nem espaço físico, na realidade, né? Falta recursos humanos, falta mão de obra. Eu acho que precisa essa poeira dessa segunda onda sentar, e depois a gente vai conseguir fazer bastante coisa. Então, doutora, pastora Osterlaine Alves, doutora, gostoso, bastante. Tudora. Me senti realizado nesse bate-papo gostoso. Eu estava, inclusive, de manhã meio angustiado, é uma angústia, né? Uma ansiedade, não sei. É a idade também que coloca aí. Mas me senti bem mais tranquilo agora depois desse papo gostoso. Que bom. E você está intimada, doutora? Vim sempre aqui. Sim. Sim. Você tinha um programa na Rádio Nova Birigui? Tinha um programa lá na Rádio Nova Birigui. Vamos trazer. Vamos trazer. Vamos ajeitar. Deixa só eu curtir a Rebeca,
né? Você já teve filhos e netos, talvez. E Agora você vai ver que é bom. eu vou ver que é bom para tosse agora. Agora você vai ver que é Paulo, bom. em meu Ainda mais nome- que é menina. Ai. Muito obrigada, em meu nome, em nome da Comissão de Saúde, em nome da Câmara Municipal de Birigui, por esse espaço, A casa é sua. né, para a gente poder esclarecer e não deixar que isso se prolongue e isso vire, às vezes, uma coisa que depois lá na frente a gente não consegue resolver, né? Exatamente. Nós procuramos fazer diferenciado aqui. Aqui entrevista é papo gostoso, papo sério. Dia 23 agora nós vamos comemorar nosso primeiro aniversário e contamos com a presença, é claro, dos nossos convidados. Pois não, doutora? Bom, para finalizar, eu continuo, né, afirmando que eu estou à disposição do nosso prefeito, né, porque ele precisar. Ele já falei isso pessoalmente para ele, que ele pode contar com a médica. Eu tenho um certo conhecimento técnico das coisas, sabe, que ele pode contar comigo. Não tenho absolutamente nada contra ele, nem contra ninguém da administração dele. Já fui até a Cássia, já também me coloquei à disposição e continuo reafirmando isso aqui, né? Agora nós somos Partido Birigui. Nós não somos democratas, nós não somos PSL. O meu partido, o partido de alguns lá e da grande maioria, a gente quer que Birigui dê certo, né? E eu quero dar à saúde de Birigui o cuidado que ela sempre mereceu e vai continuar merecendo. E o que depender de mim, do que eu puder fazer, do meu networking, né, que a gente fala que é essa rede que a gente constrói ao longo desses 20 anos de Birigui, 24 anos de SUS. Então eu coloco toda essa minha rede, todo esse meu conhecimento, tá, à disposição do prefeito, da secretária, da Prefeitura de Birigui, para que juntos a gente realmente consiga fazer Birigui cada vez mais melhor e com mais saúde. Muito obrigado, Cristiano, pela presença. Um abraço. Vem. O seu telefone, nós temos tudo aí. Agora precisa acertar o telefone da doutora, viu, Débora? Porque ele está mandando o link e a gente está mandando o telefone errado. Então, eu quero agradecer essas pessoas que ligaram, que fizeram perguntas. A doutora respondeu todas elas, inclusive a Fernandinha, filha do nosso querido deputado Roque Barbieri. Muito obrigado pela participação dela, pela pergunta todinha. Ela que é uma brilhante cirurgiã dentista. Antigamente falava que era dentista. Quem é dentista? É Onofre, né? Hoje tem que falar cirurgião dentista. E vai virar, vai mudar de nome, viu? Eles vão virar médicos orofaciais. É bom isso aí? Tem um projeto lá. Eles vão ter que saber de tudo da cabeça. Vai complicar mais para eles. Só que vai estudar 6 anos também, igual medicina. Mas ainda está tramitando ainda. Então, já que eu falei que era filha do Roquinho aí, é bom que o Roquinho participa mais, né? Deputado Roque Barbieri, ajuda a gente nessa coisa Pelo da amor de hemodiálise, Deus, né? por favor, dá seu pitaco, ajuda a gente. O senhor tem influência, o senhor pode nos ajudar. 2 máquinas de hemodiálise para Birigui já vai nos ajudar muito. Deputado Roque Barbieri, ajuda Birigui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Exato. Então, nós completamos aí a entrevista muito gostosa. Não foi nem entrevista, foi um bate-papo aqui, um esclarecimento. E a doutora conduziu de uma forma brilhante, educadamente e respeitosamente. Isso nos envaidece muito. Nós vamos aos nossos apoiadores e depois aí a sequência do programa normal. Mais uma vez, Cristiano, estou falando Cristiano, não é o Cristiano que foi prefeito, tá? Esse também está em casa, tem porteira aberta aqui. E a doutora Osterley. Vamos lá, Débora. Muito obrigada. Obrigada, Birigui. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527. Telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans tem muito mais vantagem para você. Em Aluxi Tecidos e Confecções, as melhores confecções, menores preços, facilidades de pagamento. Em Aluxi Jeans, jeans a R$ 59,90. Aluxi Tecidos e Confecções e Aluxi Jeans, uma qualidade há muitos anos.
A Funerária Bom Pastor tem o Bom Plano. Esse plano é sensacional, bom para você, sua família, e é só pedir um representante para todas as explicações. Bom Plano da Funerária Bom Pastor, quase meio século atendendo Birigui e toda a região. Telefone 3642-3814, Rua Saudade 622. Não se esqueça, o Bom Plano é da Funerária Bom Pastor. Uma certeza e uma garantia que você conhece. Bom Plano é da Funerária Bom Pastor. Neste calor, mergulhe em um dos modelos de piscinas que a Birigui Piscinas oferece. Piscinas em fibra, piscinas em vinil, filtros, motobombas, aquecedor para piscinas, impermeabilizantes Via Plus, capas para piscinas, cerca de proteção, móveis plástico e alumínio, completa linha de infláveis e de produtos para piscina e limpeza. Piscinas infantis em fibra em 10 vezes no cartão. Prazos e condições facilitadas. Birigui Piscinas, na Avenida Euclides Miragaia, 1903. Ligue 3642-2635. WhatsApp 997343915. Atenção! Seja também uma loja conveniada com o CISEP de Birigui. São mais de 2.000 servidores públicos associados do CISEP comprando em nossa cidade. Agora, se você é servidor público de Birigui, seja também um filiado do CISEP. Conheça os benefícios. CISEP e você. Juntos somos mais fortes. A Associação Comercial Industrial de Birigui possui 83 anos de história e conta com mais de 1.000 associados. Tem importante participação nas decisões do município, principalmente nas áreas ligadas ao comércio e à indústria. As vantagens de ser um associado pode fazer toda a diferença para a sua empresa e funcionários. Os benefícios disponíveis são Biricard, certificado digital, cursos e treinamentos, plano de saúde odontológico, promoções, consultas, recuperadora de crédito, entre outros. Quer saber mais e ser um associado da CIB? Entre em contato pelo telefone 18 3649 4222 e saiba mais. A CIB Birigui, quem ama, compra aqui. Venham para as óticas V+. Aqui você encontra atendimento diferenciado, loja com laboratório próprio, medidas digitais e suporte técnico de altíssima qualidade, lentes de alta tecnologia e as melhores armações no mercado. Sou Mais Ótica V+. Em Araçatuba, Rua Tabajaras, 264. Fone 3622-0966. Em Birigui, Rua Bento da Cruz, 655. Fone 3634-4664. A Morena Móveis está comemorando 21 anos de preços bem baixinhos e claro que nesta festa você é quem sai ganhando. Toda loja em até 18 vezes no cartão sem juros ou parcelamento no crediário próprio da loja. Isso mesmo, condições de pagamento para você ter o seu móvel novo hoje mesmo. E para sua segurança e comodidade, a Morena Móveis está atendendo com o mesmo carinho e dedicação através do WhatsApp. Morena Móveis, 21 anos de preços bem baixinhos para você, atendendo em Birigui e Araçatuba. E vamos que vamos, depois agradecemos mais uma vez o carinho das pessoas que participaram do nosso programa. Lembrando que o Empório Biju está à sua disposição com muitas promoções aí, perfumes e bolsas e também descontos especiais aí para você que entrar na página do Empório Biju, no YouTube ou onde mais também, Débora? Ou pelo telefone, pelo Zap. É novo. É um telefone novo. Empório Biju é muito mais para você. Saudades 520. Um abraço para a Patrícia, para a Heloísa, que estão aí atendendo a todos aí através do Zap e também através da página do Empório Biju. Em nome de Lalo Calçados e Esportes, detalhe que faz a diferença, Lalo Kid, Lalo Homem, Walter Pacelli, o Chapeuzinho, vem direto com Bola na Rede aqui no canal Paulo Brito, Chapeuzinho. Bom dia.
Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, estamos chegando aqui na Bola na Rede e na rádio do Paulo Brito. Começando pela Copa do Brasil, jogos que aconteceu ontem, 5 jogos. Juarense 3, Volta Redonda 3. Nos pênaltis, deu Juarense 4-2. Pico 0, Boa Vista 1, Vitória 2, Rio Branco 0, Tombense 1, Vasco 2, Bahia 4, Manaus 1. Hoje, 2 jogos pela Copa do Brasil. O Criciúma pega a Ponte Preta às 19 horas e às 21h30 tem Vila Nova e Juventude. Libertadores da América 2021, jogo que aconteceu ontem. No Paraguai, o Libertar venceu no finalzinho o Atlético Nacional por 1-0. Hoje tem Bolívar e Júnior Barranquilla. Sexta-feira vão jogar Independente Del Valle e Grêmio pela Libertadores da América. Lembrando que o Santos jogou na terça-feira e venceu o São Lourenço por 3-1. Recopa Sul-Americana, Defensa e Justiça perdeu para o Palmeiras por 2-1. Esse jogo aconteceu ontem na Argentina. Os gols do Palmeiras, Rony e Scarpa. Já para a equipe do Defensa, Romero acabou marcando. Portanto, Defensa e Justiça 1, Palmeiras 2. O jogo de volta está marcado para o dia 14, às 21h30, em Brasília, para ver quem será o campeão da Recopa Sul-Americana. Falando do Palmeiras aqui, Paulo Brito, o jogador do Palmeiras, Luiz Adriano, está em polêmica. O jogador Luiz Adriano do Palmeiras está com Covid. Ele não poderia ter saído da sua casa. Saiu para ir para o shopping. E na volta atropelou um ciclista. Uma falta de responsabilidade do jogador Luiz Adriano do Palmeiras. Meu amigo, não é fácil não, hein? Hoje, daqui um pouquinho, viu, Paulo Brito? Daqui um pouquinho, o governo do estado de São Paulo, João Dória, anuncia novas medidas para o futebol para combater a Covid-19. Fase emergencial. A Federação Paulista de Futebol tomou uma dura ontem do Ministério Público. O Ministério Público joga duro com a Federação Paulista de Futebol e quer teste 1 hora antes para retomar o Paulistão 2021. Meu amigo, o bicho tá pegando entre Ministério Público, Federação Paulista de Futebol e o governo do estado de São Paulo. Domingo, dia 11, termina aí o prazo que o governo do estado de São Paulo deu para o futebol. Mas vamos esperar o que ele vai falar hoje. Ele vai falar hoje, vai ter novas medidas e pode prorrogar exatamente esse pedido do governo do estado de São Paulo contra a federação, ou pode encerrar domingo e aí na quarta-feira a bola vai estar rolando pelo Paulistão. Vamos aguardar que o João Dória, o governador do estado de São Paulo, vai falar. E pela Copa do Nordeste, Paulo Brito, 2021, ontem o ABC empatou com o 4 de julho, 2-2. Bandeirante Esporte Clube, lembrando aí que o sócio torcedor está marcado para o dia 9 de maio. 9 de maio, no Dia das Mães, vai acontecer aí o segundo sócio torcedor. Compre uma cartelinha, dá-lhe presente para a sua mamãe. É isso aí, Paulo Brito. São essas novidades que nós temos aqui por Bola na Rede e para a Rádio do Paulo Brito nesta quinta-feira. Um abraço a todos e até amanhã. Fui! Walter Parceiro, Chapeuzinho, trouxe Bola na Rede aqui com muito mais para você. Um abraço todo especial para você que nos acompanha nesse exato momento. Inclusive para o nosso querido amigo Antônio Carlos Vendrame e o Carlito do Guaraná Paulistinha, da Cerveja Paulistinha e de Garapete e Água Tônica Paulistinha. Todos eles aí, esses produtos e outros tantos aí, distribuídos pela indústria de bebidas Vendranelli, do Antônio Carlos Vendrame e o Carlito. Um abraço para o Vadão também. Amanhã, senhoras e senhores, nós teremos aqui a presença da Márcia Costa. A Márcia Costa é gerente da Morena Móveis de Araçatuba e estará ao vivo aqui falando a respeito do que é Morena Móveis, todinho. Tá aí a Márcia? Olha a Márcia fazendo convite, olha. Olá pessoal, eu sou a Márcia Costa da Morena Móveis.
E estou convidando vocês aí para sexta-feira, às 11 horas, estar ligadinho aí no Paulo Brito. Isso mesmo, vou estar aí ao vivo, batendo um papo legal com o Paulo Brito, falando de Morena Móveis. Então anotem aí e vem com a gente. Morena Móveis e Paulo Brito, sexta-feira, às 11 horas. Anotem e vem. A Márcia Costa, que é a gerente da Morena Móveis lá da cidade de Araçatuba, nos prestigiando amanhã com sua presença. Nós teremos também aí um assunto muito importante aí através do CIMB, com o dia D, né? Será mostrado amanhã também com a presença, me parece, do Ricardo, e estaremos confirmando ainda no programa de hoje. O que tem aí, Débora? Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, trabalho do Edivaldo César de Brito, Neco. O presidente Jair Bolsonaro volta a defender o tratamento precoce contra a Covid-19. Ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele esteve nesta quarta-feira em Chapecó, no oeste catarinense. E mais uma vez, contrariou a recomendação da ciência. Hoje tem aparecido medicamentos ainda não comprovados que estão sendo testados. E o médico tem essa liberdade, tem que ter. É um crime querer tolher a liberdade de um profissional de saúde. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, é um entusiasta do uso do kit de remédios. Mas, segundo o Ministério da Saúde, a cidade de 224 mil moradores apresenta uma taxa de mortalidade de 240,6 por 100 mil habitantes. O número é bem maior do que a média nacional, de 160,6 por 100 mil habitantes. A de Santa Catarina é de 161,2. No total, 537 pessoas morreram por causa da doença em Chapecó. 410 desde janeiro. 98% dos leitos de UTI estão ocupados. O sistema de saúde colapsou em fevereiro e pacientes precisaram ser levados para o Espírito Santo. Um lockdown chegou a ser decretado por 14 dias. Ontem, a postura do ministro da Saúde no evento ao lado de Bolsonaro gerou estranheza nos técnicos da pasta em Brasília. Marcelo Queiroga assumiu o cargo com a promessa de seguir a ciência, mas fez uma defesa pública do tratamento precoce. Aqui em Chapecó, no estado de Santa Catarina, que tem um sistema de saúde muito organizado, nós podemos ter o exemplo de que é possível conciliar a autonomia do médico com a recuperação dos nossos pacientes. O infectologista Luiz Gustavo Santos lembra que, sem eficácia comprovada, insistir no kit Covid é um desserviço. Além de poder apresentar efeitos colaterais graves, a gente já tem relato aí de possível hepatite medicamentosa por ivermectina, ainda passam a sensação de que as pessoas ainda têm a sensação de que estão protegidas porque estão tomando aquelas medicações de forma profilática, preventiva. Ontem, a Associação Nacional de Hospitais Privados informou que 7 em cada 10 hospitais de ponta do país estão com problemas de abastecimento de insumos. Segundo a entidade, o risco de ver os estoques de oxigênio e anestésicos acabarem nos próximos dias é grande e real. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira 3.829 óbitos por causa da Covid-19, 340 mil desde o começo da pandemia. Por outro lado, a vacinação continua avançando. 10% dos brasileiros já tomaram pelo menos uma dose. Quase 3% já estão completamente imunizados. Bandeira. Daí, senhoras e senhores, um trabalho do meu filho Edivaldo César, o Neco, em especial para o canal Paulo Brito. E, que Débora, temos mais assuntos aí que realmente chamam a atenção e despertam a curiosidade total. A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans. É muito mais para você, Débora. Santa Casa de Birigui esclarece que nenhum paciente foi admitido na UTI Covid ou gripário por meio de liminar judicial. Informamos que o paciente em questão foi admitido na sexta-feira, dia 2 de abril, às 20h30, após liberação de leito. É importante frisar que o mesmo não passou na frente de nenhum outro paciente que precisava de um leito de UTI, a TT Jéssica Baceto. Prefeito de Birigui assina ofício que solicita vacina para profissionais do comércio
Comércio e da Indústria. O prefeito de Birigui, Leandro Maffei, assinou nesta quarta-feira um ofício que solicita a inclusão dos profissionais do comércio, da indústria e outros setores o mais breve possível no calendário de vacinação contra a Covid-19. O documento será enviado ao governo do estado. A iniciativa é do presidente da Câmara de Lins, Robson Pérez, que esteve em Birigui reunido com Maffei. Segundo o vereador, o objetivo do movimento não é interromper a vacinação dos idosos, mas a antecipação de outros grupos para que não haja mais fechamento do comércio e outras atividades. Além do comércio e da indústria, o documento pede a imunização de atendentes, caixas e repositores de supermercados, recepcionistas, frentistas, mototaxistas, entregadores de aplicativos, motoristas de táxis e aplicativos, além de motoristas de transporte públicos. Ele solicitou ainda a inclusão dos funcionários de lotéricas, restaurantes, bares e lanchonetes, profissionais de salão de beleza e pessoas com comorbidades. O documento pede ainda autonomia para que os prefeitos possam montar o próprio esquema de vacinação de acordo com a realidade local. Em relação a um vídeo que está circulando na rede social contra o vereador Wagner Mastelaro, do PT, a sua assessoria garantiu que ele está tomando todas as providências necessárias para processar o autor ou autores dessa irresponsabilidade que está circulando em relação ao vereador Wagner Mastelaro. A sua assessoria afirma que é jogo sujo, jogo ingrato, que ele não é merecedor disso e está tomando todas as devidas providências para que o caso os autores ou autor seja responsabilidade criminalmente. Foi o que garantiu a assessoria do vereador Wagner Mastelaro. Estamos à disposição. A Luxo Tecidos e Confecções, muito mais para você. Ótica V+, precisão no atendimento, facilidade nos pagamentos e muito carinho. Birigui e Araçatuba, Ótica V+. Débora? Então vamos embora? Tem outro vídeo da Rádio Bandeirantes. Mais um da Bandeirantes, isso aí para completar o nosso programa, mandando um abraço para o João do Kiko. O João do Kiko nos prestigia sempre com sua amizade e o seu carinho. Amanhã, então, nós teremos aí 2 entrevistas muito importantes na sequência do canal Paulo Brito. Dia 23, primeiro aniversário do nosso programa. A Débora, inclusive, fez uma arte muito bonita que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas antes, a Bandeirantes é assunto. O presidente Jair Bolsonaro afirma que pode mudar a política de preços da Petrobras e reclamou do aumento no preço do gás natural. Os detalhes chegam de Curitiba, no Paraná, com o repórter David Musso. Bom dia, David. O presidente Jair Bolsonaro classificou como inadmissível nesta quarta-feira o aumento de 39% no preço do gás natural anunciado um dia antes pela Petrobras. Bolsonaro questionou ainda os contratos formalizados pela empresa e que deram origem ao aumento. É inadmissível se anunciar agora, o velho presidente ainda, um reajuste de 39% no gás. É inadmissível. Que contratos são esses? Que acordos foram esses? Foram feitos pensando no Brasil? Num período de 3 meses? Não vou interferir. Apesar de ter dito que não deseja interferir na petrolífera estatal, Bolsonaro afirmou que pode mudar a política de preços da companhia com o eventual apoio do Congresso Nacional. Mas podemos mudar essa política de preço lá? Mandei um projeto para a Câmara há poucas semanas. Tenho certeza, parlamentares aqui presentes, que vocês votarão essa proposta. Que chegue num acordo. A crítica do presidente foi em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na cerimônia de posse do novo diretor brasileiro da Itaipu Binacional, general Francisco Ferreira. Ele substitui o também general Joaquim Silviluna, que deixa o comando da usina hidrelétrica após 2 anos, para assumir a presidência da Petrobras. A substituição no comando da petrolífera tem origem na insatisfação de Bolsonaro com a política de preços da empresa. O anúncio da mudança, em fevereiro, ocasionou uma queda brusca no valor das ações da estatal na Bolsa de Valores e uma perda bilionária no seu valor de mercado. Bandeirantes 7. Muito mais informação. Amanhã no programa teremos também meu amigo Nelson, lá do escritório Guarani, fazendo algumas colocações que serão colocadas amanhã em evidência no nosso programa, que terá aí a presença muito especial da nossa querida Márcia Costa e também de um convidado ilustre falando sobre os acontecimentos importantes que caracterizam o dia a dia de todos nós. Débora, simbora. E o vídeo de 1 ano? Hã? O vídeo. O vídeo do? De 1 do ano. aniversário
do nosso canal. Olha lá que bonito. Dia 23 de abril, sexta-feira, o canal Paulo Brito Rádio Web comemora aniversário. 1 ano de atividades a serviço de todos. Seriedade, imparcialidade e microfones abertos a todos. Jornalismo em todas as áreas, um canal diferente. Dia 23 de abril, 1 ano no ar. 1 ano no ar. Página Facebook, Rádio Web Paulo Brito. YouTube, canal Paulo Brito. A todos os nossos colaboradores, anunciantes e internautas, o nosso muito obrigado. Vamos continuar fazendo o melhor. Tá aí é chegada a hora da retirada. Débora, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanharam e até amanhã. Até amanhã, nosso programa aqui, estamos à disposição de todos, 997-33-1210, um abraço todo especial para o meu amigo Carmo Gonçalves de Oliveira, que nos prestigia com muito carinho, com muita audiência, o mesmo acontecendo também com todos os nossos amigos. Amanhã também estaremos aqui falando a respeito da grande campanha de solidariedade que a Rádio Estéreo Pérola FM está realizando em toda a cidade e região, recebendo apoio e dando apoio aos mais necessitados. Mais de 13 toneladas de alimentos haviam sido arrecadados até ontem e é bem possível que amanhã a gente tenha mais esclarecimento sobre essa grande campanha que leva o apoio também do canal Paulo Brito. E para finalizar, Patrícia, o pai te ama.